Vasco usará essa semana para recuperar Marlon e Rossi. Vamos falar sobre a situação dos dois jogadores. O Ramon deu uma palhinha sobre isso na coletiva de ontem. Também falar sobre Ramon Dias. Olha, apesar da vitória, ele ficou na bronca com algo que ele já tinha chamado a atenção do elenco. Vamos falar sobre isso. Também sobre Maicon. Olha, o cara é absoluto. O que esse cara tá jogando com a camisa do Vasco, hein? Te surpreendeu? Ele levou muita cornetada, mas agora tá em alta. Vamos falar também sobre a pontuação do Vasco, a classificação do Vasco no retorno e como o Vasco cresceu com a chegada de Verrete e de Ramon Dias. E também sobre futebol feminino, datas definidas para a semifinal do Campeonato Carioca. Isso e muito mais, a partir de agora, no nosso Comentaléu Vascaíno. Já vou lhe avisando, hein? Tem muita informação, assiste até o final e compartilha esse vídeo. Então, sobe a vinheta! Salve, salve, torcedor vascaíno, salve minha galera do Comentaléu, saudações vascaínas. Estamos entrando no ar para falar de Vasco. Aquele abraço para você que está sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal, que deixa seu comentário. Muito obrigado. A você que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu sou o Léo, aquele lugar de análise, informação, opinião. Tudo que envolve o Vasco está aqui e é um prazer imenso ter você junto com a gente. Se inscreve no nosso canal, dá essa moral, eu ficarei muito grato de ter você aqui junto com a gente. Hoje teremos muita informação, já vou logo dizendo, assiste até o final, compartilha bastante, porque a gente vai trazer informações importantes. Primeiro, eu vou falar das meninas da Colina, né? As meninas que estão fazendo um baita campeonato carioca, já garantiram vaga na Série A3, e a semifinal foi definida, né? A gente falou, né, que teria essa definição posteriormente, contra o Botafogo, que foi o time que o Vasco encerrou, né, a fase de classificatória do Campeonato Brasileiro, Campeonato Carioca. O Vasco perdeu para o Botafogo, mas as semifinais acontecerá no dia 8/11, no Nivaldo Pereira, mando de campo do Vasco, às 15 horas, e no dia 11 desse mês de novembro, às 15 horas também, no Ronaldo Nazário, estádio do São Cristóvão, que é onde o Botafogo está mandando seus jogos. Então, você quiser assistir as meninas, fique atento aí na semifinal do Campeonato Carioca contra a equipe do Botafogo. Ontem, durante a live, muita gente me perguntou, daqui a pouco eu vou falar de Marlon e de Rossi, viu? Por isso que eu disse, assiste esse vídeo até o final, porque tem muita informação, para você não perder nada, né? Depois ficar, Léo, cadê? Vai ter tudo aqui nesse vídeo. O Vasco, a classificação do retorno do Vasco. Tá na tela aí, e você tá vendo que o Vasco é top 5 no retorno do Brasileirão. São 21 pontos. Para você ter uma ideia, né, o Atlético Mineiro 26, Bragantino 26, Bragantino tem um jogo a menos, Palmeiras 25, Grêmio 22 e Vasco 21. Acima do Vasco, só a galera que está brigando para a Libertadores. O que mostra que a campanha do Vasco no primeiro turno foi horrorosa. Se o Vasco tivesse feito uma campanha com 5 pontos, 6 pontos a mais, o Vasco hoje estaria lá na frente, à frente de Fortaleza, à frente de São Paulo, Internacional, brigando ali para um G7, um G8. Que vai ter, né? Provavelmente deve ter um G7, um G8 se o Fluminense entrar lá mais acima. Então, mostra o quanto o Vasco foi muito mal no primeiro turno com o Barbieri. 6 pontos só. Você vê aí, ó, entre os times que estão próximos ao Vasco, aqueles times que estão brigando lá embaixo com o Vasco, só Bahia e Santos estão ali próximos. Internacional também, mas o Internacional parece que já sumiu. Você vê aí, ó, o Bahia fez 19, o Santos fez 19, o Internacional fez 18. Então mostra o quanto o primeiro turno do Vasco está pesando nesse momento. O Vasco tem campanha de meio de tabela. E aí, se a gente for colocar Ramon Dias juntamente com Pablo Verrete, desde a chegada desses dois, o Vasco tem 28 pontos. Então, o que mostra que a chegada dos dois mudou o patamar do Vasco. O Vasco hoje tem 58% de aproveitamento, se eu não me engano, com o Ramon Dias. O Verrete deve ter um pouquinho mais, porque o Verrete não pegou aqueles 2 jogos contra Corinthians e contra a equipe do Atlético Paranaense. Então mostra o quanto o time do Vasco hoje está nessa situação devido ao primeiro turno ruim. O que o primeiro turno ruim fez com o Vasco, infelizmente. Então, a campanha do Vasco no segundo turno é muito boa, mas ainda não é suficiente
para livrar de vez, porque o primeiro turno do Vasco foi muito ruim. Falando sobre Ramon Dias chamou atenção, hein? Ramon Dias mais uma vez chamou atenção. Valorizou a vitória, falou que foi muito importante, mas ele falou de novo: é preciso matar as chances. Se o Vasco tivesse matado as chances contra o Goiás, ele inclusive citou o jogo contra o Goiás, o Vasco hoje estaria com 39 pontos. O Vasco jogaria a próxima rodada sem chances nenhuma, mesmo sem jogar a próxima rodada, sem chances nenhuma de entrar no Z4, independente do resultado. Então, o Vasco, o Ramon Dias pediu isso. Matar as chances que tem. O Vasco teve três chances, falou o Ramon Dias, e tinha que matar o jogo. O Vasco tem que parar com isso. O Vasco tá talhado para jogar no contra-ataque, só que o Vasco erra sempre o último passe. E o Ramon Dias não tá satisfeito. Por isso que eu digo que é um grande técnico. Apesar da vitória, ele não passou a mão na cabeça de ninguém. Porque sabe que tá errado. Porque se o Botafogo faz um gol, meu irmão, a situação complicava, como foi com o gol do Goiás. Tem que matar o jogo. E o Ramon Dias está correto. É preciso melhorar esse último terço. É preciso melhorar essa tomada de decisão. O Vasco está errando demais. É chute, é passe errado, é passe curto. Então o Ramon Dias não gostou e chamou a atenção. E eu concordo com ele. Por isso que eu digo que eu gosto de técnico assim. Não é técnico que está passando a mão na cabeça. Técnico que sabe o que está acontecendo, que está de olho nas situações. Ele inclusive deixou o recado sobre Rossi e Marlon Gomes. Você está vendo o Rossi aí? Rossi inclusive ontem comemorou bastante com a torcida lá em São Januário. Eles estavam em São Januário pulando e tudo. Já estão recuperados. Porém, estão entregues à preparação física. Situação de Rossi e Marlon Gomes é o seguinte: eles estão recuperados, mas estão entregues à preparação física. Só irão voltar se estiverem 100%. O Ramon Dias, inclusive, disse que o Vasco vai usar essa semana para recuperar os dois, para que eles possam jogar contra a equipe do América Mineiro, que é um jogo importante, que o Ramon Dias, inclusive, disse que não pode perder o nível de concentração. Ah, o América está na última. Ah, o América está quase caindo. Não pode perder o nível de concentração, porque o América não é bobo. O América é um dos times que está numa posição que não condiz com o futebol que o América apresenta. Quem está acompanhando o América sabe disso. Fazem muito gol, mas tomam muito gol. Então, o Vasco não pode ficar desatento. Então, essa situação é essa. O Capasso, inclusive, dessa semana fez um desabafo, disse que está tendo a pior lesão da carreira. Também está em transição, junto com o Marlon Gomes e o Rossi. O Vasco reavaliará a situação hoje de Eric Marcos, já deve ter reavaliado. Assim que eu tiver a informação, eu trago aqui para vocês. Mas o Vasco está de olho nessa situação aí. Marlon Gomes e Rossi farão trabalhos físicos, estão em transição já, para que sejam 100%. O Ramon Dias, inclusive, disse: não queremos perdê-los de novo. Então, essa é a ideia do Vasco. Só vai colocar os dois para jogar quando estiverem 100% curados, fisicamente muito bem, fortalecidos, para que eles não desfalquem o Vasco de novo. É o caso do Eric Marcos. Eric Marcos voltou de lesão e já estourou de novo, infelizmente. Então, o Vasco vai trabalhar, porque o Vasco hoje trabalha muito com a questão física, gente. Ah, o Payet tá fora. Vocês imaginam o Payet num jogo físico como foi o jogo de ontem? Correria o tempo todo? Não é o jogo do Payet. O Payet é um jogo mais técnico. O Payet, quando o jogo já estiver decidido, você coloca ele. Ah, Léo, o Payet é ruim? Não, o Payet é um baita craque. Mas a gente tem que entender as situações de jogo. O Vasco hoje precisa de um jogo mais forte fisicamente. E hoje a gente não consegue que o Payet entregue esse vai e volta o tempo todo. O próprio Verrete está fazendo isso muito bem também, né? Faz isso com qualidade. E para encerrar, eu gostaria de falar aqui. Falei do Paulo Henrique ontem na live, por isso que eu não vou falar dele de novo. Mas eu gostaria de fazer uma menção honrosa a um jogador que, para mim, calou a boca de muitos. Eu, inclusive, lembro aqui, sempre lembro, né? Tem seguidor que fala assim: Léo, eu falo as coisas e você lembra. Claro que eu vou lembrar. Claro que eu vou lembrar. Eu lembro de todo mundo quando fala alguma coisa aqui. E o Maicon, para mim, é titular absoluto desse time do Vasco. Fortaleza, vontade, bola aérea, assumiu a titularidade do Vasco. O que o Maicon vem fazendo nesse time do Vasco, nessa temporada, o que o Maicon evoluiu fisicamente, a liderança que ele tem, o Maicon dá, por exemplo, o Vasco nos últimos 2 jogos não levou gol.
É milagre para um time que tomou. Só pra lembrar vocês quantos gols o Vasco tomou neste campeonato. Porque muita gente às vezes não lembra que o time já tomou 42 gols. Você passar 2 rodadas sem tomar gol é surreal. E o Maicon faz parte disso. Para você ter uma ideia, o Vasco está atrás somente de América Mineiro, tem 66 gols tomados, Coritiba 67 gols, Goiás 46, Cruzeiro toma poucos gols, mas também faz poucos, o Bahia tomou 43 gols, o Santos tomou 55 gols. Então você vê que tem time que está acima do Vasco que tomou muito mais gol que o Vasco, mas o Vasco foi incompetente em alguns momentos. E o Maicon é o símbolo desta fortaleza defensiva que é o Vasco. Ele e Medel fizeram aí, querendo ou não, uma dupla que tá dando o que falar. E só para encerrar o vídeo, o Vasco pediu impugnação do edital de chamamento público do Maracanã. O prazo final para entrega das propostas pela administração temporária do estádio é dia 9. E o governo de Rio tem até quarta para responder o clube. O Vasco ingressou com esse pedido, né? E aguarda a resposta da comissão de licitação. E o Vasco aí está aí, né, fazendo esse chamamento porque está restrito apenas a organizações esportivas do Rio de Janeiro. Assim, a Arena 360, né, que mostrou interesse na gestão do Maracanã, e a W Torre, que é a parceira do Vasco, estão impedidas de participar do processo. E por isso o Vasco entrou aí, né, com essa apresentação de atestado de capacidade em gestão da operação, manutenção de ginásio esportivo com capacidade mínima para 5.000 lugares por no mínimo 3 anos. Então essa questão aí, o Vasco entrou aí, argumentou dizendo que restringe a participação do Vasco e de qualquer outra organização esportiva do Rio de Janeiro que não seja Flamengo ou Fluminense. Então é um edital que já foi feito para os caras ganhar, né? Meu Deus do céu. E Paulo Henrique foi eleito aí o craque da rodada. Tamo junto. Até a próxima. Saudações vascaínas. Eu falei que o vídeo ia ser longo, né? Pijus. Até a próxima. E valeu!